Aê, olá de volta, pessoal. Vamos lá, continuando, né? Essa bateria de resoluções do livro Aprender Sempre, turma do 8º ano, e a gente está vendo o primeiro bimestre. Então, na aula anterior, eu resolvi com vocês o primeiro exercício, né? E o segundo. Então, a gente vai prosseguir com o terceiro. Analise o problema a seguir. André tem uma coleção de miniaturas de carros e motos. Observe a seguir a representação da coleção. Então, ele tem um total aqui de 5 carros e 4 motos, né? Na próxima página, vem a pergunta. Qual é a razão entre motos? Motos veio primeiro no texto, né? Então, vai ficar na parte de cima. A ordem importa, na razão, tá? Então, motos vai ficar no numerador. Em relação a carros, carros já vai ficar aqui na parte de baixo, que é o denominador. Então, qual a razão de motos em relação a carros? Quantas motos ele tem? 4. Quantos carros? 5. Então, a razão é 4/5. Então, ó, a gente tem esse conjunto representado na própria imagem, né? Então, ó, esse conjunto dele aqui tem um total de 9 peças, 9 objetos, né? Dentre esses 9 objetos, ele vai ter carros e motos, não é? E a cada 4 motos, ele vai ter 5 carros, tá? Então, vamos supor que ele tenha mais de 30 carrinhos, né? 30 carrinhos não, 30 objetos, né? Dentro desses 30 carros e motos. Então, dá para fazer esses conjuntinhos, né? Cada conjunto vai ter 5 carros e 4 motos, né? A cada 4 motos, ele tem 5 carros, tá? Então, a razão de motos em relação a carros é 4/5. Dá para simplificar, né? Pensar um número que divida 4 e 5 ao mesmo tempo? Não, não existe. Então, não dá para simplificar. E aí, a gente toca o barco, tá? A resposta é 4/5 mesmo. Exercício 4. Leia o problema a seguir. Numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Então, primeiro ele vem com uma pergunta para a gente responder, né? Então, a pergunta é: o que é solicitado no problema? O que é pedido no problema? O que ele pede? Para a gente, ó, ele faz uma pergunta, né? E essa pergunta, ele está perguntando qual a razão entre o número de questões erradas e o total de questões, né? Então, ele pede para a gente fazer o quê? Para a gente determinar a razão entre o número de questões erradas, né? O número de questões erradas. Eita, a caneta tá falhando. Erradas. E o número total de questões, né? É isso que ele pede. Número total de questões. Tá. A prova é composta por quantas questões? Numa prova de 15 questões, então o total de questões são 15, né? 15 questões. 15 questões a prova, tá? Pessoal, por mais que a letra não fique tão boa, mas vocês estão ouvindo, né, o que eu tô falando, tá? Então, ó, 15 questões, beleza? Letra B. Letra C. Quantas questões a Marcela errou? Vamos ver? Se num total de 15 ela acertou 12, isso significa que ela errou 3 questões, né? Então, ela errou 3 questões, a Marcela. D. Qual a relação entre o número de questões que Marcela errou e o total de questões de prova? Ó, a gente pode colocar aqui a relação entre o que ela errou. Opa, peraí. Vou colocar o marca-texto aqui, né?
Então, ele quer qual a relação entre número de questões que ela errou, né, e o total. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Que das 15 questões que ela fez, que Marcela fez, das 15 questões que Marcela fez, ela errou 3, né? Eu posso falar isso. Essa é a relação de número de questões e o que ela errou. O que ela errou, tá? Dessas 15, ela errou 3. Represente a razão entre número de questões que Marcela errou, o número de questões erradas, né? Número de questões erradas e o total de questões, tá? Então, tô colocando bem mastigadinho para vocês entenderem mesmo, tá? A proposta desses vídeos é fazer com que vocês consigam começar a ter mais autonomia na parte de matemática, né? Vocês viram que até agora a gente está interpretando texto, né? Puramente interpretação de texto. Bom, vamos fazer a conta, né? Eu coloquei, ficou bem claro, né? Que a razão ela vai ter uma ordem, né? Então, a razão entre, o que vem primeiro? O número de questões que ela errou, ou seja, número de questões erradas. E o total, ó, e o total de questões, tá? Quanto é que vai dar isso? Beleza, vamos pegar aqui e mudar a caneta. Questões erradas foram 3, não é isso? 3. Num total de 15, tá? Então, a resposta é 3 quinzeavos. Ou 3, eu posso falar desse jeito, que 3 está para 15, tá? Posso interpretar desse jeito. 3 para 15. 3 de 15, né? De 15 questões, 3 ela errou. Então, 3 é de 15. Posso falar assim também. Quinta, complete as lacunas no texto a seguir. A turma do 7º ano da escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular a razão entre eles. Nossa, minha caneta tá ruim aqui, peraí. Deixa eu apagar. Tá, é calcular a razão aí, entre eles. Então, a razão entre o número de... O que veio primeiro? Meninos, né? Entre o número de meninos e o número de meninas é 18 para 22, ou 18 dividido por 22, tá? Ou eu posso escrever, representar, né, desse jeito aqui, tá? 18 22avos. E se a gente simplificar, o que é simplificar? É eu pensar num número que dê para dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador, tá? No caso, 18 e 22. Então, se eu pegar o 2, por exemplo, ó, divido 2 em cima e embaixo, 18 dividido por 2 vai dar 9. 22 dividido por 2 vai dar 11, tá? Então, aqui eu tenho uma fração simplificada. Tá, e para no 9 onzeavos. Por que para no 9 onzeavos? Porque não tem mais como reduzir, tá? Não tem mais como simplificar. Então, 9 onzeavos é o caso de uma fração que tem até um nome. É uma fração irredutível. Ou seja, eu não consigo reduzir. Então, se vocês virem esse número, fração irredutível, é isso. É uma fração que eu não consigo mais simplificar. Irredutível, tá? Então, 9 de 11... Nossa, Naema! Tô cansada, gente. Cheguei do trabalho, já vim direto aqui gravar. Então, 9 onzeavos. Beleza? É uma fração irredutível. Continuando. Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é de 18 22avos, ou, simplificando, 9 onzeavos, isso significa dizer que... Deixa eu aumentar. Isso significa dizer que temos na turma 9 meninos para cada 11 meninas.
Então, dá até pra gente fazer um grupinho, né? Coloca 9 menininhos, né? Quer ver? Vou fazer aqui. Então, se eu fosse representar essa turma, aqui daria pra fazer, ó, 9 menininhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a quantidade de meninos, né? Quantidade de meninas. Vou pegar o rosinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, se eu fosse montar um grupo, né? De acordo com essa razão, seria isso aqui, tá? Então, imagine 9 menininhos e 11 menininhas, tá? Dá para montar vários grupinhos desse modo, beleza? Então, terminamos a página 113, a gente vai agora para 114. Próximo exercício, pessoal, vamos lá. Deixa eu mudar a cor da minha caneta para o preto. Leia o problema a seguir. No jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 deles. 9 arremessos, né? Agora, indique a razão entre o quê? Entre o número de acertos e o total de arremessos, né? O total de arremessos. Como que a gente monta essa razão? Bom, vamos lá. Número de acertos foram 9, né? Sobre o total de arremessos 15. Então, a razão entre o número de acertos e o total de arremessos é 9 quinzeavos. Porém, o que dá para a gente fazer com essa fração? Não dá para a gente simplificar ela? Ó, pensa num número, pensem, né? Em um número que dê para dividir ao mesmo tempo o 9 e o 15, né? Não dá para ser o próprio 3? Então, ó, vamos dividir em cima e embaixo por 3, vamos simplificar essa fração. Simplificando, pessoal, dividir em cima e embaixo por 3, a gente vai ter 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. Então, a minha resposta aqui para esse exercício, para essa letra A, é 3/5, tá? Como que eu interpreto isso? A cada 5 arremessos, ou seja, né? Vou colocar uma conclusão. A cada 5 arremessos que o Daniel fazia, ele conseguia acertar 3. Ele acertou 3, tá? Essa é a nossa conclusão. A letra B, vamos para a letra B? Vamos lá. Letra B fala assim, a razão, então já vou colocar aqui, né? Aí, pena que eu não tenho uma reguinha aqui para ficar bonitinho, mas tá bom. Que vale a intenção. É a intenção do coração. Ó, a razão entre o número de erros e o total de arremessos é quanto? Arremessos. Número de erros. Quantas bolas ele errou? Ó, se de 15 ele acertou 9, significa que ele errou 6, né? Já que 6 mais 9 vai dar 15. Então, o número de erros, 6, sobre o número de arremessos, 15. 6 quinzeavos. Essa é a resposta correta? Não, porque eu consigo simplificar, né? Vamos simplificar em cima e embaixo por 3. Vai ter que ser por 3 mesmo, né? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Ó, 2/5. Beleza? E olha que interessante, ó. Se eu somar a razão entre o número de acertos e o total de arremessos, que foi 3/5, mais a minha razão da letra B, 2/5, ó. Como
essas duas frações aqui, essa soma de frações tem o mesmo denominador, eu vou copiar o denominador e eu faço a conta com o numerador. 3 mais 2 vai dar 5. Ó, e 5 quintos é a mesma coisa que 1 inteiro. Legal, né? Vamos lá. Letra C. A razão. Opa, falou em razão, já vou fazer um tração. Rimou. A razão entre o número de erros e o número de acertos. Como é que eu vou representar? Bom, número de erros foram 3, né? Número de acertos deu um total aí de 9. Tá. Então, opa, desculpa, foi 6. Desculpa aí. Não é 3, não. É 6 aqui, tá? É só para ver se vocês estavam espertos. Então, vamos lá. 6 números, tá? Então, ele errou 6 e acertou 9. Qual que é essa razão? Paro por aqui, vai estar quase certo, tá? Se der para simplificar, simplifica. A fração ela é doida para ser simplificada, sabe? Doida para ser simplificada. Então, se der para simplificar, a gente vai simplificar. Então, dá para dividir em cima e embaixo por 3, né? Só poderia ser por 3 mesmo. E qual que vai ser o resultado? Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3, tá? Então, a razão entre o número de erros e o número de acertos é 2/3, tá? E assim, até aqui, a gente terminou a 6, né? A questão 6. E aqui dá pra gente concluir aqui o seguinte, ó. Ou seja, vou fazer uma conclusão, né? Ou seja, a cada 3 arremessos certos, o Daniel ele errou 2. Dá pra gente colocar essa conclusão. Opa! Nossa, tem dias que eu escrevo tão fácil com essa caneta, mas tem dias que engasga, meu Deus. Vamos lá. Errou. Ah, pelo amor de Deus, Naíma. Ah, era que eu sou brasileira e não desisto nunca. Ah, agora, olha, bonito. Agora sim. Tá? Dá pra gente tirar essa conclusão. Assim como da letra B, dá pra gente tirar a seguinte conclusão. A cada 5 arremessos, o Daniel acabou errando 2, né? A cada 5 arremessos, ele errou 2. Vamos prosseguir para a 7ª. Número 7, exercício 7. Leia e analise o problema a seguir. Tony bateu algumas faltas no campeonato de futsal da escola. Estão registradas na tabela a seguir. Nossa, que leitura feia, né? Vamos voltar essa última parte aí depois do ponto. Estão registradas na tabela a seguir algumas ocorrências dos jogos. Então, foram 2 jogos, primeiro e segundo. No primeiro, teve um total de gols de falta de 12, cobranças de faltas 15, tá? Então, dessas 15 cobranças de falta, 12, né, vezes eles conseguiram fazer gol, tá? E aí, ele colocou a razão entre gols de falta para o total de faltas. No primeiro jogo, a gente tem 12 de 15, né? Dá para simplificar? Dá. Ó, se você pegar 12 dividir por... O 12 e o 15, né? Divide por 3 em cima e embaixo, né? Ó, divide 12 por 3 e o 15 por 3. Ó, vai dar exatamente 4/5, tá? E no segundo jogo, os números foram um pouquinho diferentes, né? Tiveram 8 gols de falta e tiveram 10 cobranças. Ou seja, dessas 10 cobranças de falta, eles conseguiram marcar 8 gols, né? Montar a razão. E olha que interessante, ó. Deu 8 décimos. E se a gente simplificar por 2 em cima e embaixo, 8 dividido por 2 deu 4 e 10 dividido por 2 deu 5. Olha que interessante. Vocês notaram que é a mesma razão. Ou seja, então se a gente fosse fazer algum trabalho com pontuação,
ia estar na mesma situação, os dois jogos, apesar de terem números diferentes em relação a número de cobrança de faltas e gols de falta, tá? Aí vem, agora responda. É possível concluir que a razão entre o número de gols de falta e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? Sim, com certeza sim. A gente acabou de ver que deu igualzinho, 4/5, né? Sim, então minha resposta é sim. Vamos justificar agora, né? Sim. Ó, comparando a razão entre quê? Entre o número de gols e o opa, e o total. E o total de faltas, né? Vou começar aqui de faltas. No primeiro jogo, ó, no primeiro jogo foi 4/5, né? Vou colocar direto aqui a resposta, 4/5. E no segundo jogo, que deu exatamente o mesmo total, 4/5. Então, ó, ficou assim. Comparando a razão entre o número de gols e o total de faltas no primeiro, que deu 4/5, e no segundo, que também deu 4/5, conclui-se, né? Conclui-se que. Nossa, eita lasca, esse quadrinho, peraí, deixa eu ver se eu mudando ele de lugar ele melhora um pouco. Sei, não sei se a mão começa a suar e fica um bololô em cima do quadro aqui. É uma lousinha que eu tenho, né? Uma lousinha digital. Acho que é isso, pode ser isso. Bom, conclui-se que são iguais, né? Ou seja, o resultado acabou sendo o mesmo, tá? Interessante, apesar dos números aí entre o primeiro jogo e o segundo estarem diferentes. 8, vamos lá para 8. A 8 diz assim: o salário de Marcelo é de R$ 2.800 e Jefferson tem o salário de 1.400. A razão entre o salário do Marcelo, opa, Marceto não, coitado do Marceto, é Marcelo. Entre o salário do Marcelo e o salário do Jefferson, né, vamos lá. Então, primeiro, vamos colocar o salarinho do Marcelo. 2.800. Precisa colocar a vírgula e esses dois zeros depois aqui? Não precisa, gente. O resultado vai sair o mesmo, tá? Então, é 2.800 sobre 1.400, que é o salário do nosso amigo Jefferson. Quanto é que vai dar isso? Ó, dica preciosa. Tem uma fração com zero em cima e zero embaixo, eu vou cortar. Ó, vou cortar esse zero aqui de baixo e esse outro zero com esse outro zero aqui de baixo. O que me sobrou? Sobrou 28 14avos. Dá para simplificar isso? Com certeza, gente. 28 dividido por 14 é 2, tá? 2. Então, essa é a minha resposta, letra D, 2. Tá bom? Nossa, professora, mas eu quero ficar simplificando. Então, vamos. Ó, peguei o 28 e o 14, dá para eu dividir, dá para eu começar a dividir em cima e embaixo já, logo de cara, meter o 14. Ó, quanto é que vai ficar isso? 28 dividido por 14 é 2. 14 dividido por 14 vai dar 1. Preciso deixar 2 sobre 1? Não, então a resposta é 2. Posso começar simplificando por 2? Posso. Eu só vou levar mais tempo, né? Eu vou ter mais passos, mas dá. Vocês vão entender. Ó, 28, tá. Divide em cima e embaixo por 2. Lembrando que qualquer número par é divisível por 2, tá? 28 é par? Com certeza. Por quê? Termina com 8. 14 é par? Claro,
Por quê? Porque termina com 4 e 4 é número par. Então, 28 por 2 vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Dá para simplificar? Dá. Ainda dá para simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por, deixa eu ver, por 7, né? Só dá para ser por 7 mesmo. Então, vou dividir em cima e embaixo por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2, né? 7 por 7 vai dar 1. A minha resposta é 2 sobre 1? Não, não preciso deixar esse 1 aí embaixo. A minha resposta é 2, tá? Assim como foi aqui, né? Aqui e lá em cima, tá? Então, beleza. Ó, gente, essas questões são fáceis, mas o que acontece? Vocês vão precisar refazer essas questões, porque eu tô explicando para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender minha explicação. O problema é na hora de eu fazer sozinho, sozinha, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem até ficar acompanhando o vídeo, né? E na hora de vocês pegarem lá o lápis de vocês, né? Colocar a mão na massa, aí que vocês vão ver. Agora, qual que é a vantagem de eu estar gravando? É que vocês podem reassistir ao vídeo, né? Reassistir ao vídeo. Vocês podem pausar, voltar, adiantar, né? Eu não sei se eu falo devagar ou rápido, eu acredito que eu fale rápido. Mas dá para colocar um pouco a velocidade mais rápida, né? Aí é com vocês, tá? A prof tá fazendo aqui a parte dela para tentar melhorar um pouquinho o quadro da nossa matemática, né? O ensino de matemática, o aprendizado de matemática no Brasil, que tá um horror, pessoal. E, assim, tem motivo, né? Lógico que é uma coisa muito complexa, não é uma solução só, né? Mas, assim, eu acredito que o pouquinho que eu consiga fazer, já que a gente tem tecnologia, a gente tem que usar mesmo, esse pouquinho que eu tô fazendo, eu tenho certeza que vai atingir, não todos, porque eu sei que tem aluno que, infelizmente, é muito imaturo, ele vai sentir falta do estudo lá na frente, mas acaba sentindo sim, tá? Eu sei que esse aluno pode ser que eu não atinja, né, hoje, mas eu tenho certeza que alguns eu vou atingir, tá? Atingindo um, já tá, eu vou ficar muito feliz. Vamos terminar com a 9, tá? A 9 diz o seguinte: elabore uma situação, problema que envolva o conceito de razão, né? Elabore uma situação, problema. Então, eu vou assim, ó, situação, problema, eu vou criar um texto, tá? De modo com que eu consiga fazer algum conceito de razão. Então, tem uma possibilidade de resposta aqui, que seria o seguinte, quer ver? Ó, a pista de caminhada, a pista de caminhada do parque, próximo à casa de Mateus. Gente, vocês acreditam que eu gravei essa aula? É a segunda vez que eu tô gravando, né? Eu fui gravar a primeira, toda bonitinha, emocionada. Gente, eu fui assistir, não tinha nada. Tinha uma tela preta. Eu falei, ó, o inimigo agindo, é o inimigo, né? É o inimigo. Mas, como eu sou brasileira e não desisto nunca, eu vou de novo. Só falta, meu Deus, eu desligar tudo. Ai, mas se tiver preto, ai, meu Deus do céu, acho que eu vou chorar. Mas não vai estar, né? Vamos ter fé em Jesus. Vamos lá. A pista de caminhada do parque próximo à casa de Mateus está dividida em 6 partes iguais. Então, imaginem uma pista de caminhada e essa pista vai estar dividida em 6 partes, tá? O Mateus está quase em todas, né? Mateus ele conseguiu caminhar 3 dessas partes. Então, a pista é dividida em 6 partes, né? E ele conseguiu caminhar 3 dessas partes. Pergunta: a razão.
entre as partes que Mateus conseguiu caminhar, opa, pelo total, pelo total de partes divididas, dois pontos. Então, vou ler de novo. A pista de caminhada do parque próximo à casa de Mateus está dividida em 6 partes iguais. Mateus conseguiu caminhar 3 dessas partes. A razão, vou até colocar uma cor diferente para destacar, tá? Para não ficar, vou colocar um azulzinho. A razão entre as partes que o Mateus conseguiu caminhar, que foram 3, né? Pelo total de partes divididas, que são 6, Posso dar como resposta já 3/6? Tá meio capenga a sua resposta. Por quê? Porque dá para simplificar, galera. Vamos lá. Divido em cima e embaixo por 3, né? Só daria para ser por 3 mesmo. Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Manter a cor, né? Vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a razão entre as partes que ele conseguiu correr e o total de partes é 1/2. Ó, faz sentido, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, quer ver? Faz de conta que a pista é esse retângulo, né? É uma pista de caminhada que ela é dividida em 6 partes iguais. Faz de conta que tá igual aqui, tá, gente? Ixi, Maria. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O nosso colega digníssimo Mateus, ele conseguiu, ó, andar 3 das 6 partes, né? Não foi a metade? Eita, peraí, que tá faltando. Ê, professora. Aê, agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tá certo. Ó, se ele conseguiu só caminhar 3, não foi exatamente a metade? Que é o que equivale aqui à nossa resposta, meio. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje é só, tá? Amanhã a gente já começa com aulas 3 e 4, que vai falar de proporção. Um grande beijo para vocês, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!